Bem-vindos ao Nativos Digitais. O uso da internet é generalizado, mas, afinal, como se processa toda esta magia digital? Como é que o nosso computador ou telemóvel sabe onde ir buscar aquela página? Como é que os dados navegam pela rede? O Nativos Digitais vai mostrar como funciona a internet e explicar o que é neutralidade. Há quem queira o fim da neutralidade na net, porquê, é o que queremos saber, e o que é que isso implicaria para o utilizador comum. Quando nos ligamos à internet, esperamos poder aceder a qualquer site, como o Google, ou o YouTube, ou o Facebook, a qualquer altura e sem restrições, independentemente da largura de banda que consuma. Também pretendemos usufruir de plataformas como o Skype ou as ferramentas peer-to-peer, sem limitações. O que mantém tudo isto possível é o princípio de neutralidade da internet, que assegura que todas as informações que navegam na rede são tratadas da mesma forma, seja o stream de uma telecirurgia ou pornografia pirateada. A concepção inicial da internet permite que dados circulem livremente entre dois pontos, sem qualquer discriminação com base no tipo de conteúdo. O crescimento exponencial de utilizadores e dos negócios dentro da rede trouxe algumas questões que podem pôr em causa este princípio de neutralidade. Presume-se que os dispositivos que estão na rede a orientar esses pacotes na direção correta não olham para o conteúdo e não tornam decisões de acordo com esse conteúdo, ou seja, os pacotes são todos tratados de forma igual. Isso é o que se entende por neutralidade da internet, o acesso às redes de uma forma livre e também a circulação dos conteúdos de uma forma livre. Numa internet não neutral, os prestadores de serviços podem interferir na comunicação entre os dois pontos, dando prioridade a certo tipo de conteúdos em relação a outros, com base no seu autor, na largura de banda que exige ou na natureza do serviço que está a ser utilizado. E é aqui que nasce o debate. A discussão permanece acesa, com trocas de argumentos entre quem defende a neutralidade e os que estão contra a manutenção deste princípio. Na gênese estão questões económicas levantadas pelas empresas que fornecem os serviços de internet. A ideia é basicamente, nós estamos a fornecer o canal de comunicação, mas depois as mais-valias dos serviços prestados ficam prestadas por entidades terceiras. E como elas não poderiam prestar os serviços sem o nosso canal de comunicação, nós também devemos receber parte dessas mais-valias. E, portanto, precisamos de interferir e cobrar com essa situação e até discriminar o tráfego. O que é que acontece? Há uma grande assimetria nestas aplicações e aplicações que exigem muita banda larga acabam por sobrecarregar muito as redes. Ao mesmo tempo, as empresas que fazem lucro com essas aplicações, como a Google, com o YouTube, não partilham necessariamente esses lucros com os operadores e, portanto, há razões económicas para colocar essa discussão em cima da mesa, em que os operadores dizem, nós estamos a fazer um investimento em grandes infraestruturas, queremos também ter uma fatia desses lucros. Para tal, alguns operadores gostariam de poder dar prioridade a determinados tráfegos e cobrar mais por esse serviço adicional que prestam. Com o aumento do número de utilizadores, mas também com as exigências que trazem plataformas de vídeo em alta definição ou de transmissão de voz, defende-se que para manter a estabilidade da rede é necessário fazer pequenos controlos de tráfego. Com a crescente restrição de capacidade que as redes têm, e como sabe, o tráfego na internet a nível mundial tem crescido exponencialmente, e por isso é necessário sempre fazer algum controle desse tráfego. Controle no sentido de que uma gestão ativa. Se houver limitação num determinado momento, estamos num pico de tráfego e for necessário dar prioridade a algum tipo de comunicação, qual é que é o critério? No entanto, há quem acredite que limitar a neutralidade da internet vai levantar muitas outras questões. Se um determinado ISP passa a ter a possibilidade de dar prioridade a certo tipo de pacotes de informação, pode, por exemplo, começar a bloquear ou dificultar o acesso a conteúdos produzidos por empresas concorrentes. Ao mesmo tempo, também pode privilegiar empresas que paguem. Penso, por exemplo, no conflito de interesses que existe na transmissão do acesso a Skype através de um operador
que tenha simultaneamente a operação da internet e a operação de telefone, não é? Como por acaso é muito comum. O que acontece aí, naturalmente, e já aconteceu em vários países, é que operadores discriminaram a utilização de Skype, não permitindo a atuação concorrencial e livre do Skype no seu canal de comunicação. Um dos grandes argumentos a favor da neutralidade da internet é que limita a capacidade de um operador de telecomunicações ou de um ISP, um Internet Service Provider, prejudicar a concorrência controlando o tráfego que vem de outras fontes que não as suas próprias. E precisamente quando começamos a ter aglomerados de empresas que juntam a parte dos conteúdos com a parte de transmissão e de conectividade, existe seguramente esse perigo. Se nós tivermos um prestador de serviço que diz eu só dou acesso a determinado tipo de tráfego, ou só dou acesso a determinada empresa, isso poderemos estar numa situação de violação desse princípio genérico. Além das questões económicas e empresariais, o fim da neutralidade na internet também pode levantar algumas questões delicadas do ponto de vista social e da circulação da informação. Se for muito fácil a regulamentação que permite interferir com as comunicações, também será muito fácil que determinadas entidades que têm responsabilidades comecem a interferir com o tipo de serviços que são acessíveis a determinado tipo de pessoas e não a outras, número um, o que pode discriminá-las do ponto de vista económico, do ponto de vista social, mas pior ainda com a liberdade de expressão. O lado público da questão é que não queremos uma internet para ricos e uma internet para pobres, não queremos ao mesmo tempo que o acesso a determinado consumidor possa ser vendido a determinadas empresas, controlando o tráfego que o operador faz chegar a esses clientes. E, portanto, a discussão que se passa nos Estados Unidos gira muito em torno desta questão económica e das políticas públicas que devem ser utilizadas para regular ou não a internet. Nos Estados Unidos, de resto, a neutralidade da internet tem sido alvo de debate ao mais alto nível. O assunto tem sido polémico e surgem até grupos que pretendem defender a manutenção da neutralidade. Na Europa, a Comissão Europeia tem-se manifestado favorável à neutralidade e a questão não parece tão complexa. Não se considera que exista um problema de neutralidade de rede neste momento na Europa. Isto não significa que não possa haver um caso ou outro, não possa haver num ou noutro país um ou outro operador que tenha tido alguma atitude que possa levantar alguma dúvida. Há, no entanto, exceções à transmissão livre de dados na internet. Questões de cibersegurança ou da partilha de conteúdos ilegais obrigam à análise dos conteúdos, sem, no entanto, pôr em causa a neutralidade da rede. Não se pode transmitir de ponto a ponto sem interferência, porque por razões de segurança há certo tipo de processamento que precisa de ser feito para garantir essas condições. O outro é relativo a conteúdos. Quer dizer, há certo tipo de conteúdos ilegais que devem ser bloqueados e não devem ser transmitidos. Digamos que a internet neste momento não é totalmente neutral, no sentido de que, também por razões de cibersegurança, é preciso inspecionar alguns pacotes e ver até que ponto é que não são pacotes maliciosos que estão a prejudicar a rede. A discussão prossegue e o caminho ideal parece ser encontrar um ponto de equilíbrio entre as várias posições. Um ponto de equilíbrio que possibilita uma gestão da rede que mantenha a qualidade dos serviços e que limite o eventual grau de manipulação. ISP é a sigla para Internet Service Provider, ou seja, fornecedor de serviço de internet. Para termos acesso à internet, temos que contratar esse serviço junto de uma empresa de telecomunicações que nos vai ligar à restante rede. Para isso, um ISP dispõe de toda uma infraestrutura e pessoas para a manterem, que permitem ligar o nosso computador ou smartphone a todos os outros utilizadores e servidores que estão na rede global. Ou seja, um ISP liga os utilizadores individuais ao backbone, à espinha dorsal da internet, seja por linha telefónica, fibra óptica ou rede móvel. E os ISP têm acordos entre si para a construção e utilização de infraestruturas comuns, como por exemplo os cabos submarinos e os satélites que interligam continentes. Em Portugal existem diversos ISP junto dos quais podemos contratar um serviço de acesso à internet. Estamos sempre a protestar com o nosso ISP, qualquer que ele seja, mas na verdade
Sem estes intermediários, não existiria a internet com a pujança que conhecemos. Numa época em que grande parte da população utiliza a internet sem problemas, poucos se questionam sobre a complexidade da estrutura que mantém tudo em funcionamento. Em primeiro lugar, é crucial perceber, do ponto de vista técnico, o que é realmente a internet. A internet é uma rede de redes, é a interligação de várias redes, muitas redes diferentes. A base da internet é a comunicação entre computadores e a identificação única de cada computador, usando o que é chamado o endereço IP, endereço Internet Protocol. E a complexidade da internet está em como descobrir a localização desse endereço. Onde é que este endereço, onde é que ele se encontra na rede? E essa é uma das questões mais complexas. Para entregar os pacotes de informação, é preciso saber para onde os enviar. Da mesma forma que para enviar uma carta, é preciso saber a morada do destinatário. No fundo é uma estrutura de quase árvore, em que as redes principais chamam-se também sistemas autónomos, comunicam entre si. Para quê? Para descobrir, para criar quase uma tabela de este endereço corresponde àquele sítio. Quando abre um browser e digita o endereço do website que pretende visitar, há um caminho complexo até a página chegar ao monitor do seu computador. Primeiro é preciso transformar o nome de site no endereço numérico e depois é feita a localização exata da informação a que pretende aceder na rede. O primeiro passo é essa tradução. Quando eu escrevo www.google.com, faço essa tradução. O meu servidor DNS, se não conhece esse nome, vai pedir ao que lhe está acima, ao pai, ou então até chegar a quem é o não responsável autoritário por essa relação. Todos estes processos são extremamente rápidos. Entre introduzir o endereço e ser feita a tradução e localização do que pretende, deve-se passar menos de um segundo, mesmo quando o servidor está localizado a milhares de quilómetros de distância. Entre 1995 e 2010, ou seja, em menos de 15 anos, a internet passou de 16 milhões de utilizadores em todo o mundo para quase 2 mil milhões. Entre o ano de 2000 e 2010, o crescimento em número de utilizadores foi de 444%. O acesso a este novo meio abrange, no entanto, apenas 28,7% da população mundial e a taxa de penetração é muito desigual, conforme os países e os continentes. Vai de um máximo de 77,4% na América do Norte a uns escassos 10,9% em África. A Europa tem uma taxa global de população com acesso à internet de 58,4%. No que toca a Portugal, há já cerca de 48% dos portugueses que acedem regularmente à internet. É um número elevado quando comparado com países europeus, como a Roménia ou a Ucrânia, mas um número baixo se comparado com a Islândia ou com a Noruega, ou mesmo com a Espanha, que registra uma taxa de penetração de 62,6%. Por curiosidade, os países da zona onde recentemente eclodiram o que alguns chamam de revoluções Facebook ou Twitter, têm taxas de penetração baixas. A Líbia, por exemplo, tem uma quantidade de população com acesso à internet que é metade da média africana e mesmo o Egito tem uma taxa de penetração inferior à média global. Se quer conhecer com mais detalhe a questão da neutralidade da internet, não deixe de consultar o livro The Future of the Internet and How to Stop It, da autoria de Jonathan Zittrain. Nas páginas da obra, Zittrain faz uma reflexão sobre o estado da internet e sublinha que podemos estar perante uma época em que a inovação pode parar para ser substituída por um grande controle e monitorização, uma obra com o selo de qualidade da Universidade de Yale.